Antes eu pensava que ser cristã era nunca errar, mas quanto mais eu tentava, mais eu me cansava. E quando finalmente eu parei de tentar ser uma cristã perfeita, o meu relacionamento com Deus mudou. Olá, meu nome é Gisela Luene e nesse canal eu falo sobre fé, vida real e crescimento pessoal. Vem comigo! Quando eu tentava ser perfeita, eu vivia cheia de sentimentos negativos ou sentimentos que causavam muito peso em mim, que tornavam a minha caminhada com Deus muito pesada. Por exemplo, eu me cobrava muito, eu tinha sempre aquela sensação de que faltava alguma coisa ou que eu devia fazer mais alguma coisa. Eu me comparava muito com os meus amigos ou com outros cristãos que eu nem sequer tinha contato pessoal e eu sentia muito medo de cometer erros. Eu na altura pensava que Deus só se agradava de mim se eu fizesse tudo certo. E que se eu não fizesse as coisas bem, chapéu. Adeus, tchau, relação com Deus, tchau tudo. Então, quando eu errava, eu me afastava, eu parava de orar, parava de ler a Bíblia. Eu até me afastava dos meus amigos cristãos. Então, vocês já devem estar a imaginar Gisela se isolar num canto e sem perceber que estando isolada estava mais propensa a cometer outros erros. E na altura eu nem sabia que eu própria estava a criar aquele isolamento. Eu simplesmente tinha a ideia de que eu não sou digna de estar na presença de Deus, então o melhor que eu posso fazer é me afastar. E era isso que eu fazia. Mas houve um momento em que as coisas mudaram, a chave na minha cabeça mudou. E foi quando eu percebi que eu não estava a viver pela fé, mas estava a viver pela pressão que o conceito de fé que eu tinha criava em mim. Ou seja, eu percebi que eu vivia com um cansaço emocional tão grande que eu não conseguia ter uma vida pacífica, eu não conseguia fazer nada em paz, eu não tinha paz, eu estava sempre cansada emocionalmente, estava sempre triste, estava sempre cabisbaixa, eu tinha uma fé muito pesada, realmente não conseguia ter uma caminhada com Cristo que fosse leve, porque eu olhava para Deus, infelizmente, não como um pai, mas como um fiscal, alguém que estava sempre em cima dos meus erros, sempre que eu fosse cometer um erro, olhar, querida, tchau, cortamos relação, acabou. Eu olhava para Deus assim. Mas quando eu finalmente percebi que eu estava a viver pela pressão, eu parei de tentar ser perfeita e comecei a ser sincera com Deus. E essa foi a melhor decisão que eu tomei porque isso só me aproximou de Deus. Na prática, a minha oração mudou. Eu passei a ser mais sincera, deixei aquelas palavras bonitas, deixei aqueles pedidos e mais pedidos e mais pedidos e passei a tirar tudo o que se passa aqui dentro. Aprendi a conversar com Deus e não só chegar e falar. Aprendi a ouvir. A minha culpa diminuiu, deixei de me afastar de Deus sempre que cometesse um erro e percebi que os erros deviam me levar para mais perto dele, porque sem ele é só aquilo que existe, é só aquela Gisela que só sabe errar, só sabe fazer lixo. E mais, a minha fé, ela deixou de ser tão pesada e passou a ser mais leve, de facto, porque se eu podia ser sincera com Deus, não há razões para eu carregar tanto peso de culpa. Se eu posso ser sincera, se ele me permite ser sincera, por que é que eu vou carregar aqui as pastas? Eu posso colocar sobre ele. Então talvez tu não estejas cansado ou cansada de Deus, talvez tu estejas cansado do conceito, da versão de fé que te apresentaram ou que te ensinaram. Porque Deus não te chamou para seres perfeita, Deus te chamou para que tu sejas sincero, para que tu sejas realista com Ele, para que tu te apresentes como estás e permitas que Ele venha e te molde de acordo à vontade dEle. Porque eu estou a ficar nervosa, não sei. Ele quer que tu estejas disposto ou disposta a seres moldado por Ele. Então, se tu já sentiste o peso de tentar ser um cristão perfeito ou uma cristã perfeita, me conta aqui a tua história que eu gostava mesmo de conhecer. E se esse vídeo falou contigo, fica aqui, que esse canal é para quem quer viver fé na vida real.